O clima vem mudando e afeta o modelo de produção de alimentos em todo o mundo. Universidades e centros de pesquisas buscam soluções. E você, sabe o que vai acontecer com a mudança do clima? Professor Paulo, o nosso modelo, o atual modelo agropecuário, ele está com os dias contados por conta da destruição do cerrado, se nada mudar? O cerrado está com os dias contados, com certeza, se nós não mudarmos. Mas o mais interessante entender é que um modelo agropecuário baseado em extensas áreas, onde a produção não necessariamente é tão eficiente, onde toda a área é só ligada à produção, esse modelo ele é insustentável a longo prazo. Esse tipo de modelo agropecuário que foi implantado no Brasil a partir de 1970, ele criou situações irreversíveis, né? E essas situações irreversíveis, elas vão influenciar no clima de forma direta e indireta. Uma dessas situações, por exemplo, é a diminuição da vazão dos lençóis de água, né? A diminuição da quantidade de água existente nos lençóis que alimentam os nossos rios. Cineiro, até que ponto o nosso modelo de civilização, o nosso modelo civilizatório contribui ou contribuiu para as mudanças do clima? Ele foi fundamental para contribuir com as mudanças do clima, né? Então isso data eu diria, da Revolução Industrial, onde a gente começou a usar muito combustíveis fósseis dos nossos sistemas produtivos. Mas aquela era uma época onde a população era muito menor que a população é hoje. Então esse modelo que foi criado nessa época, hoje ele já não consegue atender essas demandas que a gente tem para minimizar as mudanças do clima ao mesmo tempo que produz os nossos bens de consumo. Além do mais, esse sistema agrícola implantado no Brasil a partir de 1970, ele é injusto socialmente, né? Humanamente também. E ele é desumano. Por quê? Porque ele tomou a terra do verdadeiro dono da terra e expulsou esse homem para a cidade. E as cidades cresceram, as cidades incharam, e quando você muda para a cidade, aumenta a demanda, você precisa de água. Então, onde você vai buscar água para alimentar toda a população migrante para a cidade? Você tem que captar água dos rios que estão cada vez diminuindo a sua vazão. Cineiro, diante da nova realidade do clima, os governos já perceberam que alguma coisa mudou? Eu acho que sim. Então, há muitos anos a UNFCCC, via uma conferência do clima chamada COP, já vem discutindo todos esses efeitos. Então é uma movimentação a nível mundial que trata do tema há muitos anos, então eu acredito que os governos já perceberam isso. Como solucionar ainda permanece uma incógnita, mas a percepção ela é nítida, com certeza. Nós precisamos cada vez mais pensar no conceito de paisagens sustentáveis. Paisagens que mantêm vegetação nativa ao lado das áreas agrícolas, para os quais os serviços de controle das pragas e o serviço da polinização possam existir na escala da paisagem, reduzindo custos para a agricultura, mas gerando um sistema que, ao mesmo tempo que é produtivo, conserva a biodiversidade e pode manter partes importantes do cerrado.
Eu gosto de chamar a atenção de 3 grandes serviços porque estão em escalas diferentes, mas são importantes. Primeiro, pensando na escala da propriedade rural, os 2 que mais chamam a atenção costumam ser a polinização da agricultura e o controle de pragas. A manutenção de vegetação próximo e dentro das propriedades aumenta os polinizadores, que aumenta a produção da agricultura, e também ajuda a controlar as pragas. E outra que precisa ser pensada em uma escala mais ampla, que é muito importante, que é a própria água. O que nós chamamos hoje de serviços climáticos envolve um conceito importante, muito discutido hoje, a ideia dos rios que estão flutuando em cima das nossas cabeças pela chuva. Hoje é um ótimo dia para discutir isso. Muito da chuva do Cerrado está relacionada com o que está acontecendo de evapotranspiração na Amazônia. A perda de florestas gera uma diminuição de chuva e uma mudança do regime de chuva em larga escala. Chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. Uma nova onda de desastres climáticos ainda vai nos atingir antes que essas políticas públicas consigam mudar a realidade, tanto na pecuária, na agricultura, mas também nas cidades? Olha, essa é uma boa pergunta. Tem um fator de imprevisibilidade muito alto aí, mas eu acredito que quanto antes nós agirmos, menos vulneráveis nós vamos ficar. Então, eu acredito que cedo ou tarde os desastres climáticos tendem a ficar mais frequentes. Então, quanto antes agirmos, menos vulneráveis nós estaremos frente a esses desastres. Adeus remanso, casa nova sendo sé. Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir. Professor, os governos foram imprudentes diante dos alertas e avisos que a ciência deu ao longo do tempo sobre o que estava acontecendo e hoje esses acontecimentos estão mais visíveis? Os governos, principalmente os nossos políticos federais, foram imprudentes e irresponsáveis. Mas eu não colocaria a culpa neles. Eu acho que eles o fizeram porque estão presos a grandes corporações internacionais. A partir de 1970, essas grandes corporações internacionais começaram a definir basicamente as linhas de ação dos estados subdesenvolvidos. Então, esses governos, no ímpeto de querer alcançar o desenvolvimento a todo custo, agregou a esses grandes capitais internacionais, a essas grandes corporações que implantaram as suas ideologias e fizeram do Brasil o quadro que nós temos hoje. A questão da monocultura, exemplo, a própria monocultura da soja, é que há grandes vantagens econômicas desse sistema. O problema é quais são as grandes vantagens do país a longo prazo de implantar apenas esse sistema. Eu tenho dificuldade de imaginar que um determinado sistema, qualquer ele, vai se extinguir na forma como os humanos tratam os fenômenos. O que eu entendo é que nós precisamos de muito mais alternativas e nós precisamos, isso com certeza, nós não podemos que toda a nossa área esteja dedicada a um único tipo de processo produtivo. As chances disso dar errado são enormes. Quando você fala assim, da forma como tratar isso, o que já existe de pesquisa, né, consegue apontar um horizonte, consegue apontar um caminho, por exemplo, para a agropecuária? Sim, sim. Principalmente no Brasil, a gente tem, teoricamente, um horizonte muito bom, sabe?
Então, o uso do solo hoje no Brasil, se for melhor pensado em termos de inteligência territorial, ele permite que o Brasil não somente supra a necessidade de alimentos, ou seja, produza, ao mesmo tempo que reduza as emissões. Professor, na escassez de água, a prioridade, segundo a lei, é o abastecimento humano. Como é que a pecuária vai lidar com isso daqui para frente? Eu não tenho uma resposta muito clara sobre isso, é muito difícil entender como é que essas coisas vão acontecer. Uma das discussões muito sérias sobre os modelos climáticos e sobre todos os processos de cenários que nós construímos é que nós temos uma certa incerteza e nós temos coisas que nós ainda precisamos entender melhor. O que eu acho importante não é simplesmente qual é a decisão que a pecuária vai tomar, mas qual a forma como essa decisão vai ser tomada. É preciso desenvolver formas nas quais todos os atores relacionados ao uso da água em larga escala possam estar discutindo democraticamente e tomar decisões sempre pensando que um uso de recurso comum não pode ser tomado uma decisão pensando apenas no uso imediato, mas sobre as possibilidades de uso futuro de cada um desses sistemas. Significa que, de alguma maneira, uma quantidade de recursos precisa ser guardada, inclusive com contribuições da pecuária, do agronegócio, exclusivamente pensando em conservação de largas áreas de vegetação na Amazônia, que no fundo são aquelas que estão produzindo a água que está chovendo aqui agora. A nossa área agrícola, principalmente a área da pecuária, ela é muito subutilizada. Então a gente tem um potencial de aumentar a produtividade e eficiência da pecuária que nos permite produzir muito mais com uma redução da emissão, concomitantemente, né? O que está ainda a depender, eu diria, é de uma melhor eficiência das políticas públicas voltadas para o uso da terra no Brasil. Peixes, pássaros, pessoas, nos aquários, nas gaiolas, pelas salas e sacadas. Há um grande conflito na água. O conflito na água ocorre não só na agricultura, mas ocorre entre setores produtivos como a agricultura de um lado e a produção de energia de outro. No estado de Goiás, esse já é um problema grave. O problema é que nós também estamos discutindo não só simplesmente processos de irrigação, que tem um conflito já e que só vai aumentar, mas nós estamos discutindo também a questão da própria disponibilidade das chuvas a longo prazo, se as mudanças e a perda de hábitat em áreas como a Amazônia continuarem avançando. Quanto mais nós perdemos florestas, nós perdemos água para a nossa própria agricultura. E essa é uma situação que nós temos que pensar numa larga escala. E esse é um grande desafio. Será que nós estamos preparados para parar de pensar em cada uma situação particular, mas pensar como país, pensar como nação em todo o sistema e com isso ser capaz de tomar decisões que são vantajosas para nós, para o nosso futuro? E esse é um desafio importante e esse é o desafio que a água nos impõe hoje. Nessa lavoura plantada de tudo, a chuva escolhe o que é pra nascer. Do ponto de vista, professor, da pesquisa, do conhecimento, elas já são suficientes para enfrentar essas mudanças que já são visíveis, já são perceptíveis? Eu acho que existe um desafio muito interessante. Durante muito tempo nós medimos os problemas e nós temos muita informação sobre como os problemas estão acontecendo. Mas nós estamos numa fase em que medir os problemas já não é a questão. Nós não estamos discutindo mais se existem mudanças climáticas. Nós precisamos de criar estratégias para responder a essas mudanças climáticas. Só que nós precisamos de entender também que nós vamos ter que consertar o carro com o carro andando. Nós estamos numa ciência que é uma ciência de crise. Nós estamos tratando um problema, conhecendo o problema e enfrentando o problema, tudo isso ao mesmo tempo. E nós precisamos que todas as pessoas estejam envolvidas num processo claro nas suas várias ações, nas suas várias formas de agir para tratar esse tipo de problema. O Brasil tem condições políticas voltadas para isso. O que a gente precisa é novamente se debruçar sobre elas, ver se elas estão funcionando e ajustar
os ponteiros para que elas avancem. Mas eu diria que as coisas no Brasil, em termos de política, ciência e todos esses fatores, eles estão montados. Nós temos a estrutura para fazer isso, mas o que está precisando é botar isso um pouco mais na prática. E para botar isso na prática, nós precisamos cobrar de forma incisiva da classe política. Recentemente, o Brasil levou um puxão de orelha, né, por conta dos índices do desmatamento, deixou inclusive de receber recursos externos por conta disso. Exato. Então, é claro, quando você olha os números do território brasileiro, você percebe que a gente não precisa abrir área nenhuma para atingir as demandas das próximas décadas, entendeu? É uma questão justamente de equacionar o que já tem de área aberta, sabe? E todo esse dinheiro que a gente pode captar com essa conservação, tanto da floresta quanto de uma agricultura sustentável, ele pode ser voltado para suportar essas práticas, entendeu? O que eu quero dizer é aumentar o comando e controle no desmatamento, pode até salvar um dinheiro ou recursos vindo de fora para a gente suportar a agricultura de baixo carbono no Brasil. Essa conta tem que ser paga, né? Quem vai pagar por isso? Todos nós estamos pagando isso. E nós estamos pagando inclusive pelos erros do passado, por exemplo, as questões relacionadas às decisões ruins relacionadas ao Código Florestal que aconteceram um tempo atrás. O que eu acho importante é que quem está ganhando mais com isso tem que pagar mais. Quem vai pagar e quem sempre pagou é a população pobre, porque você tendo dinheiro, você vive bem em qualquer lugar do mundo, né? Tendo dinheiro, tendo água, né? Você pode ser feliz em qualquer lugar do mundo. Agora, a humanidade, o homem, é um ser estranho. Na fartura, ele é capaz de dividir, mas quando não existe fartura, ele é capaz de brigar. Então, o que a gente prevê, se esse quadro não mudar de maneira rápida, são grandes conflitos sociais que surgirão no Brasil e que nós hoje nem sabemos como contornar esse tipo de conflito que virá. Nós vamos precisar de entender como que recursos vão ser utilizados para restauração de áreas no Cerrado. Nós precisamos restaurar áreas no Cerrado, restaurar a vegetação no Cerrado e há vantagens para isso para todos, inclusive para o agronegócio. Agora nós precisamos de entender melhor isso, nós precisamos de medir essas vantagens e nós precisamos inclusive desenvolver técnicas cada vez mais baratas de restaurar essas situações para que isso seja economicamente viável e que as vantagens decorrentes disso sejam distribuídas de uma forma ampla para a sociedade brasileira. Existem vários arranjos para tratar desse passivo. Hoje a gente tem instituições trabalhando, por exemplo, em como recuperar uma reserva legal, uma área de APP, com ainda fins comerciais, entende? Então você recuperar um passivo ambiental, explorar ele comercialmente durante um período, para que isso ajude a financiar a recuperação desse passivo e com o tempo esse recurso que inicialmente é usado para tratar desse passivo, ele vai sendo amortizado ao longo do tempo. Então existem muitos arranjos que podem ser tomados para tratar desse passivo. O produtor goiano, ele está consciente dessas realidades da mudança climática, ele está aberto a essas mudanças e sabendo que essas mudanças vão custar dinheiro? Eu não tenho muita certeza de que ele conheça isso. O que eu acredito é que, principalmente o pequeno produtor, já sente isso, ele já percebe isso. Aquele que tem uma propriedade que foi do seu pai, do seu avô, ele já sente mudanças claras que já estão acontecendo e percebe os custos que isso acontece.
O que nós estamos precisando, e aí falo eu como professor de uma universidade pública brasileira, é de que nós precisamos de que todas as informações, todo o conhecimento que nós estamos desenvolvendo sobre essas coisas chegue o mais rápido possível aos produtores. E é preciso ter bastante confiança nos produtores, porque os produtores rurais, eles têm uma noção muito clara do ambiente em que vivem, e os produtores são grandes cientistas. Eles experimentam, eles testam, eles conhecem e eles, mais do que ninguém, têm uma noção muito clara dos grandes desafios que estão frente a eles de forma muito imediata. O que nós precisamos é de dar a eles as informações e as possibilidades e as alternativas para que eles tomem as melhores decisões possíveis. Em recuperando uma reserva legal, uma área de APP, ele está contribuindo para produzir água, por exemplo. Entende? Então ele melhora todo o recurso hídrico de uma região. Melhorando o recurso hídrico de uma região, ele influencia no regime de chuvas em larga escala. Então é realmente uma situação de ganha-ganha, né? Basta a gente, novamente, fazer um arranjo em termos de políticas públicas, conversa com a sociedade civil, com o setor privado, para implementar de forma mais efetiva o que já tem de estrutura montada, tá? Então a gente não precisa reinventar a roda, apenas fazer essa roda rodar, sabe? Professor, se essa mudança não vem de cima para baixo, é possível ela vir de baixo para cima? É possível, mas para isso exige uma mobilização muito grande, né, uma conscientização da população, o que é muito difícil, porque uma coisa é a população ter conhecimento, a outra coisa é a população ter consciência. Porque a consciência muda hábitos, muda seu comportamento. O conhecimento, às vezes, não. Então, só o conhecimento não basta. Vamos transformar o Cerrado no celeiro do mundo, vamos alimentar o mundo. Na realidade, eles estão alimentando o mundo, vendendo commodities. Porque quem alimenta o povo brasileiro é o pequeno agricultor, que sempre alimentou. Será que nós precisaríamos de toda essa parafernália, de toda essa destruição que foi feita do Cerrado? O Brasil sobreviveria e viveria muito bem sem essa devastação. O que se destruiu são recursos naturais que dificilmente serão repostos. A água, por exemplo.